Glória a Deus. Boa noite, igreja que está aqui. Boa noite, igreja que se reúne em casa, né? Pode se assentar. Um aviso, né? Hoje o nosso pastor não está presente, por conta que ele está na nossa nova igreja, né? Tem ainda bastante coisa a ser feita lá, né? E em pouco tempo. Então, por esse motivo, você não está vendo ele aqui hoje. Amém? Amém. Animados, povo de Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios 17. Efésios 1, perdão. Efésios 1, 17. E diz assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso e Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Dele quem fala? Cristo, Jesus. Depois lá em 2 Pedro 3,18 diz assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Amém. Você sabe que ouvindo a palavra que o Eric estava ministrando, eu pude, ter a confirmação desse mesmo Espírito que tem fluído sobre toda a igreja, não é verdade? O tema da nossa palavra hoje é mais de Cristo. Isso é algo que tem queimado no meu coração e que eu tenho entendido que não há nada nesse mundo maior do que ter a revelação de quem é Cristo. Ter a revelação de quem é Cristo depende de toda a nossa vida. Você quer viver uma vida abundante, uma vida plena, né? Uma vida satisfeito, independente de qualquer situação? Porque aqui a gente não fala porque você vai andar em coisas boas, andar somente, entende? Não é isso. Mas nós somos satisfeitos em Cristo. Nós somos satisfeitos nele. Mas para isso, a gente precisa de ter uma revelação, né? Apenas uma revelação de Cristo. E tudo é transformado nas nossas vidas, né? Todas as áreas das nossas vidas são transformadas quando Cristo é revelado. As nossas famílias, o nosso ministério, a nossa área espiritual, a questão da saúde. Quantos aqui talvez falem: nossa, eu preciso de uma cura hoje, eu preciso de um milagre da parte de Deus. Quando nós contemplamos Cristo, quando nós vemos Cristo, nós somos curados. Porque em Cristo há todas essas coisas. Tudo está disponível em Cristo, né? Há descanso em Cristo para todas essas coisas, né? E através desse versículo que a gente acabou de ler, o Senhor tem ministrado ao meu coração, né? Que há muito mais de Cristo para as nossas vidas, né? O Senhor me falava assim: filha, o que você entende, o que você conhece de mim hoje? Eu gostaria de perguntar para você, qual a revelação que você tem de Cristo hoje? Qual o nível que você tem de Cristo hoje? O Senhor vem nos dizer: há mais. Tem muito mais disponível para nós, porque o Senhor, Ele é pleno, o Senhor, Ele é abundante, o Senhor, Ele não para de jorrar e de derramar, não é verdade? Lá em João 7, 37, parte B ou 38, que fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha, o rio, ele está parado? Diga, não. Ele está fluindo. Diga, está sempre correndo. Tem sempre mais, e mais, e mais, e mais. Então, enquanto você desejar, enquanto você buscar, enquanto você quiser mais de Cristo, você vai ter. Nós vamos ter. E essa revelação
faz toda a diferença nas nossas vidas, né? Pedro, ele nos diz: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Cresçam, amadureçam, busque conhecer mais a respeito da pessoa de Jesus, né? E Paulo, em sua oração, como nós lemos, né? Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação pleno do conhecimento de Cristo. Olha, e por que será que Pedro e Paulo, né, eles fazem, né, falam algo tão parecidos, tão semelhantes? Porque a revelação que nós temos de Cristo depende de toda a nossa vida. E quem fala a nós são homens que viveram uma vida com base em uma revelação que eles tiveram de Cristo. Por isso eles não viverão de qualquer maneira. Quando eles conheceram Cristo verdadeiramente, a vida deles foram transformadas, né? Eles caminharam de maneira diferente. Eles puderam viver de maneira diferente, né? Então, por isso, hoje, o Senhor quer que nós tenhamos uma revelação correta a respeito dEle. O Senhor quer que nós o enxerguemos de maneira correta. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre Lucas 24. Lá do versículo 13 até o 35. É bem grande, eu não vou estar lendo, mas fala de quando Jesus se encontra com 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém para um povoado chamado Emaús. E ali esses 2 discípulos caminhavam e Jesus de repente, né, se encontra no meio deles. E a Bíblia fala que eles estavam entristecidos, que eles estavam cabisbaixo. E Jesus pergunta para eles, né? Jesus fala assim para eles lá no versículo 19 e 20. Fala assim: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Jesus perguntando a respeito dele mesmo. Respondeu eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Agora, algo muito interessante aqui nesse versículo que me chamou muita atenção. E qual era a revelação? Que esses 2 discípulos, que eles estavam com Jesus, não é verdade? A Bíblia fala que eles estavam entristecidos. Eu creio que eles estavam entristecidos porque eles amavam a Cristo. Eles amavam, eram um amigo, né? Eles tinham esperança na pessoa de Jesus, porque como nós acabamos de ler, eles criam que Jesus era aquele que ia trazer redenção sobre Israel. Mas Jesus morre, e quando Jesus morre, o que acontece com eles? A esperança morre também, né? Morreu a esperança deles, e por isso, né, o semblante cai, por isso eles se entristecem, né? Mas é algo interessante aqui, como eu disse, né? Qual era a revelação que esses discípulos tinham a respeito de Jesus? A Bíblia fala que eles viam Jesus como um profeta. Jesus era um profeta? Era, né? Jesus era um profeta, isso é verdade. Jesus era um bom homem? Também. Poderoso diante de Deus, poderoso diante de todo o povo. É verdade, todas essas coisas são verdades, né? Mas Jesus como um profeta, como um homem poderoso, né, diante de Deus e diante dos homens, essa revelação não tem o poder de nos salvar. Essa revelação não tem poder de transformar a minha e a sua vida. Então, por isso que esses homens, eles estavam ali, né, entristecidos. Eles tinham motivos para se alegrar, não é verdade? A Bíblia fala que aquele dia era o 3º dia. Jesus estava no meio deles, mas eles não conseguiram contemplar a Cristo. Eles não conseguiram ver a face de Cristo.
E eles estavam ali, motivos para se alegrar, motivos para sorrir, porque Jesus havia ressuscitado, né? Essa era a promessa de Deus sobre a vida deles, mas ao invés disso eles estavam se lamentando, né? Entristecidos, porque a revelação que eles tinham de Jesus era apenas de um profeta. Eles não tinham a revelação que Pedro tinha. Qual foi a revelação de Pedro? Lá em Mateus 16, 15 e 17 fala assim: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu." Olha, essa é a única revelação que traz salvação para a vida do homem. Não é um profeta, não é o bom, né? Mas é a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a revelação para mim e para a sua vida. Eu não sei se você que nos assiste, de repente você, ou você que esteja aqui, seja a primeira vez que você esteja nesse lugar. Essa é a oportunidade de você ter de reconhecer Jesus como Filho de Deus. E todos nós que reconhecemos Jesus como Filho de Deus, o que nós somos? O que a Bíblia diz? Que nós somos salvos. Nós somos salvos por essa revelação. Essa revelação nos traz vida. Essa revelação nos traz vida eterna, né? E é essa revelação que o Senhor quer trazer ao nosso coração. O segundo ponto é que nós possamos ter Jesus como prioridade nas nossas vidas. Lá no versículo 15, no 16, diz assim: "Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo." Por quê, né? Nesse primeiro momento, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não conseguiram ver Jesus. E isso mexeu muito comigo, falou muito comigo. Porque eles ainda não tinham Jesus como prioridade em seus corações. Jesus ainda não era o primeiro. Embora eles o amassem. Embora eles, tivesse sentido a sua morte ali. Jesus não era o primeiro no coração deles. Por isso eles foram impedidos de ver Cristo. Eles foram impedidos. Olha, quando Jesus não é a prioridade em nossos corações, os nossos olhos não se abrem. Isso é muito sério. Eu não sei se isso fala com você, mas isso falou muito comigo. Eu falei: Senhor, né? Talvez tantas áreas das nossas vidas nós temos patinado, nós temos tido dificuldades. Por quê? Talvez porque Cristo não seja prioridade nessas áreas. Talvez tantos problemas financeiros. Será que Jesus tem sido a prioridade nessa área? Será que o nosso marido tem sido prioridade acima de Cristo? Será que os nossos pais, nosso emprego, nosso carro, gente, são tantas coisas, não é verdade? O que pode estar ocupando o lugar de Deus em nosso coração? Quando Cristo não é prioridade, os nossos olhos estão vendados, os nossos olhos se fecham e nós não conseguimos contemplar a plenitude dEle. Nós não conseguimos viver tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Nós não conseguimos. Por quê? Fala, porque Ele ainda não era a prioridade. Por isso que nós não somos transformados. Por isso que não há crescimento, amadurecimento, porque não conseguimos ver a Cristo. Essas coisas só acontecem nas nossas vidas quando nós contemplamos Ele. Não há amadurecimento sem Cristo. Não há crescimento sem Cristo. Não há. Não há. Podemos tentar diversas formas, mas nós não vamos conseguir. Porque se Cristo não for o centro, se Cristo não for o primeiro,
nada acontece. Nada acontece. Olha, misericórdia, né? Que nós possamos analisar os nossos corações, né? Lá no versículo 21 diz assim: e nós esperávamos que era Ele que ia fazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Nesse momento nós vemos os discípulos ali expor o coração deles para Cristo. E aqui eles falam qual era a esperança deles. Eles esperavam a redenção de Israel. No coração deles estavam, né? Jesus, ele veio nos salvar, Ele veio nos redimir, Ele veio nos... Entende? Essa era a prioridade no coração deles. Não era Jesus. Olha como isso é sutil. E nós precisamos analisar o nosso coração, né? O que nós temos priorizado? Qual tem sido a prioridade das nossas vidas? Cristo ou as coisas, né? A preocupação deles, o desejo deles era algo excelente. Tinha tudo a ver com a promessa de Deus. Mas ainda assim, ainda que excelente, ainda que tudo a ver com a promessa de Deus, os impediram de ver Cristo, né? Os impede. Então, independente da intenção do nosso coração, o quão boa ela seja, se Cristo não for o primeiro, se Cristo não for o centro, nós estamos fritos, né? Esse não é o desejo do Senhor, né? O desejo do Senhor é que nós possamos olhar para Ele, né? Não há nada de errado em nós desejarmos coisas, em nós pedirmos coisas. Todos nós temos petições diante de Deus, não é verdade? Todos nós. E não é essa a questão. A questão é quem está no centro. É quem está sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso coração. Então o Senhor vem nos dizer hoje, né? Quem nos motiva a buscá-lo? A sua face ou as suas mãos? O que nos motiva a buscar a Cristo? O que nos motiva a estar aqui esta noite? O que nos motiva? É a sua face? É contemplá-lo? É adorá-lo? É buscar mais dele? Ou é simplesmente, Senhor, eu tenho precisado disso. Isso é uma lista enorme. Mas hoje nós podemos compreender que quando nós contemplamos Cristo, quando nós buscamos a sua face, todas essas coisas são consequências. Todas essas coisas, elas fluem de maneira natural. A Bíblia não fala que as bênçãos correrão atrás de nós? Elas correrão atrás de nós, você não precisa de correr atrás delas, porque elas correrão atrás de você, mas quando nós estivermos no propósito correto, né? Quando nós estivermos buscando a face do Senhor. Por isso hoje é dia de nós avançarmos, de nós colocarmos Cristo em primeiro lugar em nosso coração. Em primeiro lugar em nossas vidas. Em Cristo há abundância de bênção. Mas a maturidade acontece quando Jesus está em primeiro lugar em nosso coração. Somente quando Cristo está em primeiro lugar. Não tem outro meio. Não tem outra forma. Entende? Somente em Cristo. O nosso terceiro ponto fala: conheça Cristo. Lá no versículo 25 e 27 fala assim: Eles disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha isso. Jesus, ele poderia ter falado para aqueles discípulos assim: olha, sou eu. Jesus, olha para mim. Estou aqui. Ressuscitei. Estou aqui com você, do seu lado. Jesus poderia ter dito isso? Poderia, mas Jesus não faz isso. Jesus começa a mostrar na palavra. A Bíblia fala de Gênesis. Olha, Moisés, né, fala de Gênesis, ali os 5 primeiros livros. Até Malaquias, ele começou a mostrar tudo.
na palavra a respeito dele. E ali os olhos daqueles discípulos estavam sendo o quê? Abertos. Ali Jesus estava falando para eles, olha só, né? Lembra-se lá no Jardim do Éden? Lembra quando o homem e a mulher pecou, eles caíram? Lembra quando Deus fez aquele sacrifício, meu Pai? Lembra aquele sacrifício? Aponta para mim, sou eu lá. Eu estava lá, sou eu este sacrifício. Este sacrifício fala da morte, que eu ia morrer. Olha, Jesus, o que ele fala lá, lembra? Do descendente da mulher, Gênesis 3,15 fala disso, né? Do descendente. Quem é esse descendente? É Cristo. Ele é o descendente, é Ele. E ele começou a falar ali, né? Quem é a arca de Noé? Quem é aquela arca? Diga Cristo. Cristo é aquela arca. Quem é a arca da aliança? Diga Cristo. E agora você imagina Jesus ali mostrando para eles, e falando, e mostrando, e revelando, e falando. Olha, é sobrenatural. Eu fiquei imaginando isso em casa e eu falei, Senhor, olha isso. E eles tinham acesso a tudo isso. Mas os olhos deles estavam fechados. A palavra era clara para eles, né? Mas Jesus reforça, né? Jesus reforça para eles e fala, viu? O Cristo não haveria de sofrer essas coisas? Que Cristo vocês estavam esperando? O rei, a majestade, aquele que ia se assentar num trono glorioso, cheio de ouro, pedras preciosas. Que rei aquele povo estava esperando, não é? Mas Jesus fala para eles, eu vim para sofrer, eu vim para pagar o preço, eu vim para tomar o seu lugar. Era isso que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos. Mas Jesus, com muito amor, Jesus se revela a eles. Jesus se mostra a eles. E ali começa um processo já de transformação na vida desses homens. E eu estava em casa e o Senhor me lembrava de outra passagem, né? Que é muito semelhante desses dois homens, que é da mulher samaritana, né? A mulher samaritana foi bem parecida. Jesus tinha que passar por Samaria, né? E Jesus estava ali e aquela mulher chega, Jesus pede água para ela e ela fica meio, né? Acha meio estranho, porque Jesus era um judeu, ela era samaritana, eles tinham um negócio meio estranho lá, né? E ela fala assim, o Senhor Jesus pede água para ela e ela fala, né? Perdão, gente. Jesus, quando ela pede água para ela, né? E ela fala, né? Como assim? Você está pedindo água para mim? Né? Você é judeu, você vai pedir água para mim? E Jesus fala assim para ela, né? Se você soubesse quem te pede água, você estaria me pedindo da água viva. E aí ela ainda meio que acha engraçado, né? Eu imagino, porque ela fala assim para Jesus, você não consegue tirar água do poço, porque o poço é fundo, você está pedindo para mim, e você está falando que você tem essa água viva? Que loucura é essa? E ela faz uma comparação ali de Jesus, ela fala, acaso você é maior do que o nosso pai, Jacó, que, né, cavou esse poço? E aí Jesus começa a falar com ela, Jesus não desiste dela, ainda que nada estava acontecendo até então. E aí o que acontece? Ela pega, Jesus começa a falar da vida dela, começa a expor a vida dela, coisa que ela sabia. E aí já muda a história, aí ela já fala assim para Jesus, eu vejo que o Senhor é profeta, olha, vejo que o Senhor é profeta. Mas até aí aconteceu alguma coisa na vida dessa mulher? Nada, porque ela não tinha uma revelação correta a respeito de Jesus. O profeta não salva, como nós acabamos de ler, não é verdade? Não tem o poder de trazer salvação. Mas Jesus se revela à vida dessa mulher.
né? Jesus fala: sou eu o Messias, sou eu. E nessa hora, ela sai correndo e vai lá para a cidade dela, vai lá para o meio do seu povo. E ela chama todo mundo e começa a falar a respeito de Jesus, a respeito do que aquele homem estava falando a respeito da vida dela. E aquilo começa a queimar no coração dela, de uma forma que não só no coração dela, mas de toda aquela cidade. Toda aquela cidade vai até Jesus. Toda aquela cidade. E depois lá no último versículo de João 4, eles falam assim, deixa eu pegar lá. João 4, abra lá sua Bíblia. Cadê? E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse. Ou seja, aquela mulher falou muitas coisas para aquele povo a respeito de Jesus. Mas, do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha isso. Uma cidade, gente, foi ganho. Uma cidade, por conta de uma revelação correta. Por conta de Cristo sendo revelado ali, através da vida daquela mulher. Isso é ou não é sobrenatural? Isso é sobrenatural. E Jesus se revela ali àqueles discípulos, através da sua palavra. Por que Jesus se revela através da sua palavra? Porque depois que ele ressuscita, agora que ele morreu, ressuscitou, a maneira correta de ver Jesus é olhando para a palavra. É somente através da palavra, não é verdade? É através da palavra em que nós podemos vê-lo, né? Então, quando nós buscamos o conhecimento da palavra e nós pedimos para Deus revelação de Cristo, Jesus é visto por todos nós. Nós podemos vê-lo. Olha, e nós podemos ser transformados por essa revelação. Por isso hoje é dia de nós buscarmos deste conhecimento. Por isso hoje é dia de nós buscarmos da face de Cristo. É dia de nós buscarmos mais da sua palavra. Olha, olhe para Jesus através da palavra. É dessa maneira que os nossos olhos se abrem. Lá no versículo 30 e 31 diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando nós comemos do alimento certo, quando nós nos alimentamos de Cristo, os nossos olhos se abrem, a nossa visão se abre. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes a gente está passando por um período, às vezes meio atribulado, onde a gente tem dificuldade até de ouvir Deus. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Mas quando nós ouvimos a palavra, é como se fosse um estalo, não é? Isso já aconteceu comigo, é um estalo e tudo muda. O sentimento vai embora, os pensamentos negativos vão embora e é na hora. É o poder da palavra revelada. É o poder de Cristo sendo revelado às nossas vidas, que abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento. E que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós, ainda que seja tão simples algumas coisas. O Senhor quer nos dar revelação. Olha, e quando nós falamos de comer do alimento correto, né? Aqui nesse caso nós também falamos de quê? De ceia. A Bíblia fala que eles estavam partindo o pão, eles estavam compartilhando da ceia, eles estavam compartilhando do corpo, do sangue de Cristo. E nesse momento, são transformados. Nesse exato momento, o milagre acontece. O comer do corpo e do sangue, pela fé, é lembrar. Olha, que lá na cruz o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos amar e nos tornar filhos. Quem nós somos hoje? Filhos. Filhos amados de Deus.
filhos amados. Então, quando nós meditamos nesse evangelho, quando nós comemos do Senhor, os nossos olhos se abrem para o autor da vida. Jesus, Ele é o autor da vida, né? Eu não sei se essa palavra queima no seu coração. Mas se você deseja mais de Cristo, se você quer mais dele, se você quer mais dessa revelação, hoje o Senhor vai te dar. A Bíblia diz: busque, aqueles que me buscarem, eu me permitirei ser encontrado. Quem que permite? Diga Ele. É Ele que permite. Como nós lemos, né? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. É simples assim. Você quer mais de Cristo? Você deseja mais de Cristo? Esse é o anseio do seu coração? Coma dele, beba dele todos os dias, rompa limites em Cristo. Todos os nossos limites são rompidos nele. Nele são rompidos. Olha, lá no versículo 32 diz assim: perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? O que acontecia com o coração deles, daqueles discípulos? Ardia, queimava o coração deles, queimava. Porque quando a palavra é revelada, quando Cristo é revelado ao mais profundo do nosso ser, essa palavra queima, essa palavra incomoda, essa palavra não nos permite sair da mesma maneira. Entende isso? Há algo diferente, uma transformação. E esses discípulos falavam, queimava. Então quando Jesus pregava ali, né? Algo estava acontecendo no coração daqueles homens. E eles puderam contemplar a Cristo. Jesus não foi ao encontro deles por acaso. Não foi. Jesus amava aqueles homens. Jesus sabia que eles não conheciam verdadeiramente. Você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus conhece o mais profundo do nosso coração. Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe quais áreas das nossas vidas que nós não conseguimos entregar ainda. Jesus sabe qual é a área que Ele ainda não é o centro. Mas ainda assim, Ele não nos abandona. Ainda assim, Ele não desiste de você. Pelo contrário, Ele vem, Ele fala, Ele bate a porta, e Ele bate de novo, e Ele fala. Entende? Esse é o amor do Pai para com as nossas vidas. Como mesmo eu disse, né? Como a palavra nos diz, nós somos filhos. Nós somos filhos. Ainda que com algumas dificuldades, né? Mas nós vamos ser perfeitos lá na glória, né, gente? Enquanto a gente estiver aqui, né? Mas o Senhor nos ajuda em todas essas coisas, não é? O Senhor Jesus nos ajuda em todas essas coisas, né? Mas o Senhor nessa noite, Ele quer gerar fome e sede nas nossas vidas. Fome e sede. Para que nós possamos romper limites. Romper os tetos espirituais. Há áreas que nós olhamos e nós falamos, mas não vai. Senhor, ajuda, rompe, Senhor. Hoje o Senhor vai romper, gerando fome, gerando sede, gerando uma visão correta a respeito dEle nas nossas vidas. Lá em Salmo 42, 1 e 2, a parte A fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Olha, que essa fome, que esse desejo seja gerado em nossos corações. Que esse anseio seja gerado em nossos corações. Assim como a corça anseia pelas águas. Senhor, eu desejo, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Mais e mais e mais. Senhor, eu sei que tem mais.
Se esse é o clamor do seu coração, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te dar há mais, há muito mais da parte dele para as nossas vidas, né? Que nós possamos queimar, que nós não sejamos mais mornos na sua presença, mas que nós possamos queimar e queimar todos os dias no altar do Senhor. Que nós possamos queimar na sua presença, queimar na nossa intimidade com Deus. Queimar, busque a sua face. Ai, Flávia, mas eu tenho dificuldade. Às vezes é uma luta eu me colocar em oração, mas vá, o Senhor vai honrar a sua vida, ainda que seja 15 minutos. Ainda que seja 15 minutos, ainda que você leia um versículo, esse versículo pode mudar completamente a sua vida. Esse único versículo, meditar na palavra. Esse é o poder de Cristo nas nossas vidas. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Mas é necessário buscar, é necessário nós nos colocarmos diante dEle. Entende? Quem tem sede, vem e beba. Quem quer, vem e beba. Está disponível, está tudo pago. Você não precisa de ir mais lá no sacerdote e ele entrar na presença de Deus no seu lugar. Está tudo pago. Está consumado. Eu e você temos essa liberdade em Cristo. O véu se rasgou, se rompeu. Hoje nós temos a liberdade em Cristo de nos relacionar com Ele, de buscar a Ele. O que nos impede? O que nos impede? Olhe para Cristo que vai romper hoje. Olhe para Jesus que vai romper hoje. Porque isso não vem do Senhor. Esses limites não é de Deus para as nossas vidas. Quando nós amamos uma pessoa, o que nós queremos? É ficar pertinho dela, não é? É estar perto, não é? Assim também é com o nosso Senhor. Nós o amamos, mas por que tanta dificuldade de estar com Ele? Não é? O Senhor quer romper isso nesta noite nas nossas vidas. O Senhor vai romper, o Senhor quer nos aquecer, né? O Senhor quer colocar em nós todas as manhãs um anseio em nosso coração por Cristo. Não por obrigação, não por peso, porque isso é religiosidade. O Senhor não quer um coração religioso. O Senhor quer um coração apaixonado, disposto a queimar. É só isso. O Senhor não quer religiosidade. O Senhor não quer filhos obedecendo os rituais. O Senhor não quer robozinhos obedecendo rituais. O Senhor quer filhos dispostos a queimar. O Senhor quer filhos dispostos a entregar totalmente o seu coração a Ele. Esse é o desejo de Cristo. Esse é o anseio do Senhor, e que Ele possa queimar em nosso coração, para que haja crescimento, amadurecimento em nossas vidas. E como eu falei anteriormente, a consequência de tudo isso é transformação, é milagres, em coisas, em situações, em áreas que talvez nós busquemos há tanto tempo, mas que são resolvidas quando nós contemplamos Ele. Quando nós buscamos a face do Senhor, né? Então não busque transformação na sua vida pela força, porque cansa, frustra, não é verdade? Frustra. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Chega uma hora que a gente fala assim, chega, não vou tentar, não consigo. E é verdade, nós não conseguimos. Mas Cristo consegue. Lá em Colossenses 3, 9 e 10 fala assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem das suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. A nossa natureza é mudada quando nós olhamos para Cristo. Esse versículo é muito claro. Tudo muda
o novo homem, nós somos despidos do velho, recebemos o novo, e nós somos transformados à imagem de Cristo, a imagem do nosso Senhor. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço forte, não é pelo muito fazer, mas é Cristo em nós. É Cristo em nós, não há peso. Não há peso, porque é tudo uma consequência. É sem esforço. É sem esforço. Esse é o poder de Cristo em nós. Então olhe para Ele. Ter a revelação. Busque ter a revelação de Cristo, da sua obra consumada. Algo que o Senhor tem falado muito nesses dias na minha vida. E eu tenho falado, Senhor, eu quero compreender mais. Eu quero compreender mais, eu não quero apenas conhecer. Porque às vezes a gente conhece a palavra. Às vezes a gente já ouviu a palavra 1 milhão de vezes. Mas nada aconteceu ainda. O que nós devemos buscar é a revelação. Porque só a revelação tem o poder de transformar. Só a revelação tem poder de mudar. Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele matava, ele jogava na cadeia. Não é verdade? Mas a vida dele foi transformada quando ele viu a Cristo. Quando ele contemplou. E assim também é com as nossas vidas. Então que nós possamos buscar, meditar por meio da fé e viver tudo aquilo que Jesus já nos conquistou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário a plenitude. Tudo. Jesus fez tudo ali. O que Jesus diz lá? Está consumado. Está tudo feito. Você não precisa de fazer mais nada. Nem tente colocar a cerejinha em cima do bolo. Jesus já colocou. O que tinha que ser feito, Jesus já fez. Entende? Então hoje nós estamos na posição de filhos e de nos apropriar de tudo aquilo que Ele já fez. Mas isso é revelação. E o Senhor quer se revelar às nossas vidas. O está consumado. Ninguém pode mudar o que Cristo fez naquela cruz, pelas nossas vidas. É irreversível. Não há como ninguém mudar. Não há. E tudo isso está disponível para mim e para a sua vida. Olhar para Cristo não é a ausência de conflitos, de lutas, mas é ter a certeza de que nós somos mais que vencedores nele. Mais que vencedores nele. Somente nele. Lá em João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Romanos 8:37 fala assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha. Mas isso é muito importante nós entendermos. Vamos ter dificuldades? Sim, vamos ter. Vamos passar por alguns momentos que nós não gostaríamos? Sim, nós vamos passar. Não se engane, porque às vezes as pessoas vêm para a igreja e elas acham assim: virei crente agora, sou cristão. Então agora não vai dar mais nada errado, vai dar tudo certo, entendeu? As coisas vão ir de vento em popa. E quando elas chegam, elas veem que não é bem assim. As coisas dão errado? Sim. Às vezes as coisas acontecem, algumas coisas acontecem, que nós não gostaríamos que fosse dessa forma. Não é verdade? Mas qual é a promessa do Senhor para as nossas vidas? Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Tenham paz em mim, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O Senhor está nos dizendo: eu já venci todas essas coisas por você. Eu já fiz todas essas coisas no seu lugar. Mas filho, se mantenha firme. Porque talvez você tenha que passar por algumas coisas, mas eu estou com você e eu vou te dar vitória sobre todas essas coisas. Porque o Senhor também nos diz que nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. Olha, nós somos vencedores nele, em Cristo. Olhar para Cristo é viver sem o peso da culpa, é viver sem o peso da condenação. Olha, é compreender que Jesus já pagou o preço por todos os nossos pecados.
Jesus já pagou. Jesus já fez tudo por mim e por você. Tudo. Olha, hoje nós não somos apenas perdoados, mas justificados em Cristo. O Senhor não vê pecado em mim e na sua vida. Ele vê Cristo. Mas isso nos dá o direito de viver qualquer vida? Não. Pelo contrário, é aí que a nossa vida é mudada. É aí que nós vivemos de maneira diferente. Por quê? Porque nós compreendemos que Jesus nos amou tanto, que Ele pagou todo o preço no nosso lugar. Ele levou o meu pecado. Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Então por que hoje eu tenho que viver qualquer vida? Por que hoje eu tenho que viver pecando e pecando e pecando? Entende? Eu não estou falando de pecados, porque assim todos nós pecamos, não é verdade? Mas eu estou falando de uma vida de pecado, porque são coisas diferentes. E é isso que hoje nós devemos compreender. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres. E hoje nós também podemos compreender que ainda que nós pequemos, nós somos livres dessa culpa, nós somos livres dessa condenação, porque Cristo já nos perdoou e nos justificou. Porque no céu não entra perdoados, no céu entra justificados, justos. E nós somos justos diante do Senhor, porque Cristo já nos justificou. Glória a Deus por isso, não é verdade? Isso é motivo de alegria? Isso é motivo de alegria. Olha, olhar para Jesus é descansar, é compreender que nele nós já temos o sim, e que nós não ficaremos decepcionados. Olha, não ficaremos decepcionados, é compreender que mediante a fé, tudo que é de Cristo é meu. Gente, isso alegra muito o meu coração, muito. Tudo que é de Cristo é meu. Declare isso. Se você crê nisso, declare isso. Tudo que é de Cristo é meu. Jesus é pobre? Não. Jesus é rico, então nós somos ricos. Jesus é enfermo? Não, então nós somos saudáveis. Nós temos uma boa família, nós temos bons filhos entregues no Senhor, porque tudo aquilo que está em Cristo é nosso. Nós somos participantes dele. Olha, isso é de Deus. Isso é um presente maravilhoso do Senhor para as nossas vidas. Nós não somos merecedores de nada disso. Nós podemos pagar? Nunca, né? Jamais. Mas o Senhor nos entregou tudo. E isso é graça. Isso é favor. Isso é o favor de Deus sobre as nossas vidas, que hoje está disponível para nós. Hoje a única coisa que nós devemos fazer, diga, é receber. É receber. É se entregar totalmente no Senhor. Eu não sei se toda essa palavra mexeu com você, mas falou muito ao meu coração. E que nessa noite nós possamos buscar mais de Cristo. Buscar mais da tua face. Buscar essa transformação que vem dele. Que não vem de nós. Que não vem pelo nosso muito fazer. Mas vem de Cristo. Vem somente dele. Amém? Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé ou ficar sentado, né? Eu gostaria de orar com você. E que nós possamos escancarar os nossos corações diante do Senhor. Porque tudo que Ele quer é se revelar às nossas vidas. Tudo que Ele deseja é se revelar a cada um de nós. Amém?